Sr. Presidente, bom dia, muito obrigado, caros colegas, deputados. Cumprimentar o Conselho de Administração da Medway, na pessoa do Dr. Carlos Alberto Vasconcelos, e creio que o engenheiro Nuno Santos Osório, muito obrigado. E em relação a este assunto, ele veio um pouco fora do tempo, esta audição, que isto já foi um requerimento já de janeiro, salvo erro, quando apresentámos nesta comissão, em função das notícias que surgiram na altura sobre a intenção do Porto de Sines de introduzir portagens para comboios de mercadorias. Foi a 14 de janeiro que saiu a notícia que o Porto de Sines ia implementar uma portagem, digamos, com uma taxa de uso para entrar no Porto de Sines a comboios de 158 euros por comboio. E a primeira questão relevante sobre a qual devíamos refletir é o porquê. Porquê que o Porto de Sines resolveu financiar os investimentos que fez através da introdução desta taxa sobre o transporte ferroviário e por que razão é a única empresa pública, digamos assim, do país a praticar essa taxa, contrariamente ao resto dos portos do país. Sabemos que em Lisboa há aqui uma exceção, mas que não tem a ver com a administração do Porto. Mas, pior do que a intenção do Porto de Sines de avançar com uma taxa de uso, foi o silêncio do Governo, quer o Sr. Ministro das Infraestruturas, quer o Sr. Ministro da Economia, no momento inclusive o Sr. Ministro do Ambiente, num momento e num tempo que se fala de descarbonização, da necessidade de reforçarmos a competitividade das empresas portuguesas, da internacionalização das empresas portuguesas, da necessidade de alterarmos o perfil do transporte de mercadorias de roda para ferroviário. Digamos que é insustentável por motivos climáticos e não só até o aumento dos custos de energia. O silêncio do Governo foi atroz. Foram meses de silêncio. Até hoje. O Sr. Ministro da Economia, uma vez em um seminário, disse umas coisinhas assim ao de leve, mas não era da área dele, passou ao lado. Foi preciso à Autoridade de Mobilidade dos Transportes, no dia 28 de abril de 2023, elaborar um parecer a solicitar ou a impor a suspensão desta intenção de aplicação da tarifa. E não foi só a suspensão da intenção, foi um caderno de encargos. Os senhores quiserem praticar uma tarifa, têm um caderno de encargos para cumprir. Antes de avançar com a intenção de uma tarifa, têm que pedir ao regulador se pode ou não pode aplicar a tarifa em condições. Portanto, eu acho estranho que o Porto de Sines tenha, sequer passou para a ideia dos administradores, devem ser pessoas conhecedoras do setor, esta tentativa de avançar com uma tarifa sem sequer ouvir a Autoridade de Mobilidade dos Transportes, que deu 90 dias para que apresentasse o conjunto de documentação, para a partir daí se pronunciarem. Eu creio que, não sei se o Porto de Sines já deu entrada com o processo de apreciação dos novos valores, que fala-se agora de outros valores, e qual será o parecer da Autoridade de Mobilidade dos Transportes. Mas, portanto, tudo isto denota um grande desnorte de uma entidade que é pública, que está sob a tutela do Governo, de um setor-chave, que é o transporte ferroviário, que é fundamental para a competitividade da indústria portuguesa. E, portanto, a questão é, porquê que só Sines é que aplicou esta tarifa? Portanto, já nos deu aí algumas dicas. E se conseguem entender estas contradições do Governo e da tutela em relação a esta tentativa de aplicação desta taxa de uso e até que ponto é que isso pode pôr em causa a competitividade da economia portuguesa. É só.